Vou agora apresentar a equação geral do plano. O objetivo é que fiquemos a conhecer a equação geral do plano, tentar perceber de onde é que ela vem e também vou dar algumas dicas de como trabalhar esta equação em termos práticos, ok? Bom, vamos então tentar perceber a equação geral do plano, as suas componentes, como é que ela é constituída e de onde é que surge essa equação, trabalhando como é lógico, com algo que já conhecemos, partindo de algo já conhecido e chegando então aqui à equação geral do plano. Então este plano que eu aqui tentei representar, claro que um plano não está limitado a estas linhas que eu fiz aqui. O plano expande-se em todas as direções, isto é apenas uma representação, não é? Portanto, mas este plano representará a equação que eu vou obter, ok? Bom, então, como nós queremos uma equação que define este plano, claro, queremos uma equação que defina qualquer ponto deste plano. Então vamos definir aqui um ponto P qualquer e vamos dizer que este ponto P tem coordenadas x, y, z. Nós já estamos habituados a isto quando nós queremos definir uma reta em R2, por exemplo, ela vem em função de x e y. Uma circunferência também vem com x e com y, a equação de uma circunferência, não é? Se estamos em R3, queremos agora definir um plano, um ponto genérico do plano poderá ser representado por x, y, z, ok? Este x, y, z irá surgir na equação geral do plano, como é óbvio. Bom, mas para além deste ponto iremos precisar aqui de mais dois elementos para ajudar a deduzir a equação do plano. Que elementos são esses? Vamos considerar um vetor, e é um vetor especial. É um vetor especial porque é um vetor perpendicular ao plano. Tem de ser um vetor perpendicular ao plano. Este que eu vou aqui representar e que surge na equação também do plano, ok? Que nós vamos poder observá-lo. Como é um vetor perpendicular, chama-se vetor normal, ok? É um vetor normal porque é perpendicular e como tal vamos chamar até vetor n de normal. Vamos dizer que este vetor tem coordenadas A, B, C, por exemplo, ok? Isto tanto faz, A, B, C são as coordenadas deste vetor. Vamos ainda considerar outra coisa. Vamos considerar outro ponto, também aqui no plano, e também poderia ser um ponto qualquer aqui no plano, mas será um ponto conhecido, que à partida nós conhecemos as suas coordenadas, ok? Também iremos precisar dele para ajudar a definir a equação do plano. Bom, vamos chamar ponto E, de coordenadas E1, E2 e E3. Bom, e agora, uma vez que nós queremos a equação do plano, queremos uma condição, uma equação que represente qualquer ponto P, porque este ponto P é então um ponto genérico, é um ponto qualquer do plano. Então, que condição é que nós podemos aqui encontrar para trabalhar com este ponto P e também com estes elementos que eu aqui defini, com o vetor e com o ponto E? Podemos fazer o produto escalar de dois vetores. Reparem que nestas condições acontece sempre isto. Este vetor EP, por exemplo, ou poderia ser PE, tanto faz, mas o vetor EP é perpendicular ao vetor n. É porque nós dissemos que este vetor n é perpendicular ao plano. Portanto, se eu fizer a translação deste vetor aqui, origem com origem, iria ficar com isto, temos aqui 90 graus, ok? Isto é algo que, portanto, devemos aqui observar. Então, podemos encontrar aqui uma condição que trabalha com estes vetores e que é verdadeira. Vamos explorar esta condição. Uma vez que o vetor n é perpendicular ao vetor EP, eu vou então dizer que o produto escalar, porque se eles são perpendiculares, então o produto escalar tem de dar zero, ok? É algo que já conhecemos. Vamos então explorar esta igualdade. Vamos colocar aqui as coordenadas do vetor n, A, B, C, produto escalar com EP. Vamos encontrar aqui o vetor EP, que é P menos E, ou seja, x, y, z menos, neste caso definimos E1, E2, E3 e, portanto, isto irá dar x menos E1, y menos E2, z menos E3. Então temos aqui já as coordenadas do vetor EP, vamos colocar aqui, ok? Fica x menos E1, y menos E2, z menos E3 igual a 0. Bom, e agora vamos fazer o produto escalar. Ficará A a multiplicar por x menos E1, mais, vamos relembrar como é que se faz o produto escalar, não é? B a multiplicar por y menos E2, mais z a multiplicar, C, não é z, é C, a multiplicar por z menos E3.
E temos então C a multiplicar por Z menos E3. Bom, o que nós temos aqui já são as equações do plano, são as chamadas equações cartesianas. Mas estas não são as mais utilizadas, não são aquelas equações que iremos encontrar mais vezes na prática. Por isso eu vou continuar a dedução até chegar à tal equação geral, ok? Então vou fazer aqui as simplificações, neste caso a distributiva, fica AX menos A é 1, mais BY, menos B é 2, mais CZ, menos C é 3, igual a 0. E agora vamos juntar, portanto, aqui no primeiro membro, no início, vamos juntar as variáveis, portanto, vamos colocá-las por ordem, o x, y e z, ou seja, o que tem x já aqui temos, já x, depois temos aqui mais by, depois mais cz, e depois surge tudo o resto que não tem x, nem y, nem z, ou seja, vou só apertar aqui mais um pouco, por causa do espaço. Então temos, estamos praticamente lá, ok? Portanto, mais cz, e agora menos a é 1, menos b é 2, menos c é 3, igual a 0. Bom, se nós considerarmos agora que todos estes termos que aqui estão, que não têm nem x, nem y, nem z, podemos representá-los então por uma letra nova, ou seja, vamos dizer que isto, na sequência até do que aqui temos, A, B, C, vamos dizer que isto agora é um D, é uma letra D, portanto faríamos as contas e isto dá um número. Reparem que os elementos que aqui temos, vou só prolongar aqui um pouco mais esta chaveta para dizer que inclui também este menos, ok? Portanto, daqui vamos considerar que isto tudo é D, e estes elementos que aqui estão a multiplicar dependem de quê? Dependem das coordenadas do vetor e do ponto. Não dependem do tal ponto P genérico que representa qualquer ponto do plano. Então, se nós fizéssemos estas operações, chegávamos a um valor que vamos chamar D, ok? Então, ficamos com isto só para ficarmos aqui com uma escrita mais simples. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Bom, o que temos aqui é já a equação geral do plano, ok? Agora vamos olhar para ela com alguma atenção e vamos tentar explorá-la mais um pouco, ok? Bom, em primeiro lugar vamos analisar uma coisa. Temos aqui a equação geral do plano, AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, e temos de garantir a existência deste vetor normal de coordenadas A, B, C. Isto quer dizer que este A é diferente de 0, ou o B é diferente de 0, ou o C é diferente de 0. E reparem que elas podem tomar o valor 0, estas coordenadas, alguma delas. Não podem tomar o valor 0 todas em simultâneo, ao mesmo tempo, porque senão tínhamos aqui o vetor nulo e portanto, não teríamos um vetor normal. Ok? Mas poderemos ter situações em que, por exemplo, o B é 0 e o A é diferente de 0 e o C também pode ser 0, ou então o A é 0 e o B é diferente de 0. Isso pode acontecer. As coordenadas A, B, C, todas em simultâneo, é que não podem ser igual a 0, não é? Senão não tínhamos este vetor normal. Bom, vamos reparar então que o coeficiente desta variável x é uma das coordenadas do vetor normal, o coeficiente do y, que é o b, também, e o coeficiente do z também é uma das coordenadas do vetor normal. Portanto, A, B, C representa sempre as coordenadas do vetor normal ao plano, na equação geral, ok? O valor D, este D que aqui está, não tem nenhuma representação aqui geométrica, ele obtém-se por estas operações que eu mostrei aqui, e eu vou dar uma indicação aqui em jeito de dica prática de como encontrar este D, ok? Usualmente, eu digo usualmente porque cada exercício é um exercício, mas usualmente para descobrir a equação geral do plano procedemos da seguinte forma. Em primeiro lugar, vamos à procura do vetor normal, portanto, A, B, C. Colocamos aqui na equação, depois de descobrirmos então as coordenadas do vetor normal, colocamos na equação e para descobrir este D, vamos substituir no x, y, z por um ponto conhecido do plano. Se nós conhecemos um ponto do plano, neste caso está aqui o ponto E, que seria um ponto conhecido, iríamos colocar aqui
no lugar do x, y, z, porque x, y, z representa qualquer ponto do plano, e descobríamos este d, depois de já termos então descoberto as coordenadas do vetor normal, ok? Isto um pouco à imagem do que acontecia com a equação reduzida da reta y igual a mx mais b. Um dos processos habituais para descobrir a equação reduzida era também primeiro encontrar o m, o declive, e depois de termos o declive, colocávamos cá na equação, para descobrir este b, íamos substituir aqui no x e no y por um ponto da reta e descobríamos o b. Portanto, o que eu estou a dizer é que em termos de estratégia podemos fazer aqui uma analogia, não é? Portanto, primeiro descobrimos as coordenadas do vetor normal e depois, para descobrir este d, substituímos por um ponto do plano, que nós tenhamos a certeza que pertence ao plano, e determinamos este d. Bom, e agora vou avançar então para algumas situações particulares onde vou dar dicas de resolução. São situações que nos podem surgir na componente prática e que são formas diferentes de definir um plano, ok? Eu vou então começar aqui pela mais simples que nos pode aparecer. Portanto, todas as situações que eu vou agora apresentar terão como objetivo encontrar a equação geral do plano em circunstâncias diferentes, ok? Por exemplo, nesta primeira situação, vamos supor que no enunciado nos era dada uma reta R perpendicular ao plano e um ponto do plano e pediam a equação geral do plano. Ok? O enunciado poderia ser: considera a reta R que é perpendicular ao plano e um ponto A que pertence ao plano. Determina a equação geral do plano. Bom, esta é a situação mais fácil, como eu disse. Porquê? Porque se esta reta é perpendicular ao plano, automaticamente já temos o vetor ABC, o vetor normal, para colocar ali na equação. Portanto, vamos aqui adotar a estratégia que eu disse há pouco. Primeiro vamos procurar o vetor e depois vamos substituir por um ponto para descobrir o D. Então, nós pegamos aqui no vetor diretor da reta, nós temos a equação da reta, conseguimos tirar o vetor diretor, não é? Temos aqui um vetor, vamos chamar aqui vetor R, e as coordenadas deste vetor, vou aqui dizer mesmo que são A, B, C, podem vir diretamente aqui para a equação do plano. Porque eu, para a equação do plano, preciso de um vetor normal. Ora, se esta reta é perpendicular, serve o vetor da reta, ok? Então, a estratégia seria esta. Coloco o vetor diretor da reta aqui no ABC e depois, para descobrir o D, vou substituir por este ponto. Temos as coordenadas do ponto, vou substituir no x, y, z e descobrimos o D e temos a equação geral do plano. Okay? Portanto, dada uma reta perpendicular ao plano e um ponto do plano, é muito fácil descobrirmos a equação geral. Vamos ver agora outras situações. Por exemplo, com 3 pontos não colineares, definir um plano. Reparem que nestes 3 pontos não colineares, portanto, não estão em linha, é possível assentar aqui uma folha nestes 3 pontos de forma a ela ficar ali equilibrada, não é? Reparem que se tivéssemos 3 pontos em linha, nós não conseguíamos, portanto, definir aqui um plano. Aliás, nós conseguimos imaginar infinitos planos que passam nestes 3 pontos, ok? Bom, para além desta situação de 3 pontos não colineares definirem um plano, existem outras. Vamos ver aqui mais alguns exemplos e depois vamos falar de cada uma em concreto, ok? Por exemplo, duas retas concorrentes num único ponto também definem um plano, porque é possível também assentar uma folha nestas duas retas. Estamos a considerar que estas duas retas estão contidas naquele plano, ok? Também é possível então definir um plano considerando duas retas concorrentes ali num único ponto. Mas também com duas retas estritamente paralelas conseguimos definir um plano. Reparem que também aqui conseguimos assentar aqui uma folha nestas duas retas de forma a que ela ficasse ali totalmente equilibrada. Portanto, é possível também encontrar a equação de um plano dadas duas retas estritamente paralelas. Ou então ainda uma reta e um ponto exterior a essa reta. Reparem que se eu deixar cair aqui uma folha nesta reta que depois se vem apoiar neste ponto, também consigo assim definir um plano. Bom, então estas são situações que nos podem aparecer um enunciado. Por exemplo, podem dizer assim: encontra a equação geral do plano definida pelos pontos A, B e C e dão-me apenas as coordenadas dos pontos. Ou então dizem: encontra a equação geral do plano que contém a reta R e a reta S e dão-me as equações das retas, por exemplo, ok? Ou então encontra a equação geral do plano que contém a reta R e a reta S sendo estritamente paralelas.
Ou ainda, encontra a equação geral do plano que contém a reta R e passa no ponto A, por exemplo, ok? São tudo possibilidades que nos podem portanto, surgir na componente prática. Bom, vamos lá ver como é que em cada uma destas situações como é que encontramos a equação geral do plano, ok? A estratégia passará quase sempre pelo mesmo. Vamos, em primeiro lugar, procurar o vetor normal ao plano, portanto, este vetor que vamos já aqui dizer que tem coordenadas A, B, C, portanto, que são as coordenadas que vêm então para aqui, para a equação A, B, C. Primeiro vamos encontrar este vetor e depois vamos substituir por um ponto e determinar este D, ok? Bom, então vamos aqui à primeira situação. Como é que eu, tendo as coordenadas de 3 pontos que estão num plano, posso encontrar o vetor normal? Bom, será que chega a dizer que o vetor n, o vetor que eu preciso, o vetor normal, é perpendicular a este vetor, por exemplo, ao vetor AB? Reparem que se nós temos as coordenadas dos pontos, facilmente conseguimos vetores que estão no plano, que estão contidos no plano, porque é fácil. O vetor AB seria B menos A, o vetor BC seria C menos B, por exemplo. Bom, então se eu disser que o vetor n é perpendicular a este vetor, eu posso fazer o produto escalar dos dois igual a 0. E o que eu pergunto é, será que esta condição chega para garantir que este vetor n é perpendicular ao plano? Bom, reparem que não chega, ok? Realmente o vetor n tem de ser perpendicular a este vetor, porque este vetor está no plano. Mas se eu trabalhar só esta condição, eu poderia estar a trabalhar um vetor que estivesse também contido no plano. Reparem, este vetor que eu aqui vou agora representar, podia ser o meu vetor n, se eu trabalhasse só esta condição, e isto também era verdade. Também eram perpendiculares, também faziam 90 graus. E, no entanto, o vetor n, que eu preciso para aqui, não era perpendicular ao plano, ok? Por isso, é necessário obrigar a que o vetor n que estamos à procura seja perpendicular não só a um vetor do plano, mas sim a 2, ok? Por isso, vamos considerar aqui um outro vetor. Nós temos os pontos, poderemos fazê-lo, ok? Encontro o vetor AC, C menos A, e depois vou dizer que o vetor normal que eu preciso é também perpendicular ao vetor AC, por isso o produto escalar dá igual a 0. E reparem que nestas circunstâncias não há outra hipótese. O vetor n, o vetor normal que eu preciso, tem mesmo de ser perpendicular ao plano, ok? Este vetor aqui. Claro que a seta, o sentido do vetor, podia ser para baixo, mas uma coisa é certa, para ele ser perpendicular a este vetor, que está no plano, e simultaneamente ser perpendicular a este, que também está no plano, então ele tem de ser mesmo perpendicular ao plano, ok? Por isso, estas duas condições é que me garantem que eu tenho um vetor n perpendicular ao plano. Ao resolver este sistema, vamos descobrir então o vetor n. Depois de ter o vetor n, as suas coordenadas, substituímos aqui em A, B, C, e depois substituímos um ponto, pode ser o ponto A, o ponto B ou o ponto C, temos 3 à escolha até, substituímos em X, Y, Z e descobrimos o D, ok? Depois na prática vamos ver como é que resolveremos este sistema. Bom, se estamos nesta situação em que nos dão então duas retas concorrentes e nos pedem o plano que contém as duas retas, vamos fazer algo idêntico. Eu procuro um vetor normal, agora já não vou insistir tanto nesta situação, mas verifica-se em todos os casos, ok? Eu preciso de garantir que o meu vetor n, o meu vetor normal, é perpendicular não a um, mas a 2 vetores do plano, ok? Bom, mas neste caso está simples, reparem, se eu tenho a reta R, eu consigo da reta R tirar o vetor diretor da reta R. E o vetor diretor da reta R está no plano, então faz 90 graus aqui com o n. E também consigo retirar da reta S um vetor diretor, e por isso também tenho a garantia que faz aqui 90 graus com este. Então, volto a dizer o mesmo, n, produto escalar com o vetor R, vamos chamar aqui vetor R e aqui vetor S, é igual a 0, porque são perpendiculares, n, produto escalar com S, é igual a 0. E este sistema vai permitir encontrar o vetor n e depois substituímos por um ponto para determinar este D. O ponto pode ser obtido em qualquer uma das retas. Se eu tenho a equação de uma reta, consigo retirar dela um ponto. Reparem, às vezes até pode ser bastante simples. Se temos a equação vetorial de uma reta, olhamos para ela e tiramos logo um ponto, não é? Bom, numa situação destas, em que tenho duas retas paralelas, estritamente paralelas, e preciso da equação do plano que as contém, eu também quero encontrar um vetor normal, em primeiro lugar, preciso de garantir que este vetor normal
é perpendicular a dois vetores do plano. Então, um deles pode ser já aqui o vetor diretor da reta R, por exemplo. E aqui vamos ter uma situação ligeiramente diferente, ok? É que o outro vetor não pode ser o vetor diretor da reta S. Não pode ser porquê? Porque eu vou trabalhar esta condição, produto escalar de n com R igual a 0. Se eu vou fazer outro produto escalar igual a 0 com um vetor que é paralelo ao vetor R, no fundo não estou a fazer duas condições, estou a fazer a mesma. Está bem que é com um vetor diferente, mas são vetores colineares, são vetores paralelos e, portanto, na prática estaria a trabalhar apenas uma condição. Por isso eu tenho de encontrar um outro vetor, aqui do plano, que não seja paralelo àquele vetor R. Reparem que aqui em nenhuma das situações isso acontecia, eles não eram paralelos. Por isso, muito fácil, vamos considerar aqui um ponto da reta R. Se eu tenho a equação da reta R, consigo determinar um ponto. Pode ser um ponto qualquer, ok? Eu estou a representá-lo aqui, mas poderia ser noutro sítio. Vou considerar também um ponto da reta S. Se eu tenho a equação da reta, também consigo um ponto. Faço o vetor AB e depois vou dizer então que o meu vetor N também é perpendicular ao vetor AB, ok? E vou dizer então, trabalhar esta condição. Tenho aqui dois vetores do plano, portanto, perpendiculares ao vetor N. Ao resolver este sistema, descobrimos o vetor n, colocamos em ABC e depois substituímos por um ponto do plano em x, y, z para descobrir o d. Okay? Bom, e aqui é algo idêntico. Reparem, eu procuro então também um vetor normal ao plano. Vamos aqui representar um vetor n. Tenho de garantir que este vetor n é perpendicular a dois vetores do plano. Bom, um deles pode ser então o vetor diretor da reta R, vetor R, faz aqui 90 graus, e o outro será este vetor que vai portanto, de um ponto B que descobrimos aqui na reta R até A. Este vetor também está no plano e, portanto, será também perpendicular a N. E por isso encontramos ali um ponto e fazemos e trabalhamos estas condições. N, produto escalar R, igual a 0, n, produto escalar BA, igual a 0, ok? E, portanto, ao resolver este sistema, tiramos as coordenadas do vetor n, colocamos aqui e depois precisamos de um ponto, substituímos no x, y, z para descobrir o d, ok? Portanto, o que eu apresentei aqui são apenas orientações estratégicas para encontrarmos a equação geral do plano em situações distintas, ok? Claro que na componente prática vamos agora trabalhar isto mais ao pormenor.